Olá pessoal, está começando mais um Comentando Novelas. E hoje vamos falar da novela Nos Tempos do Imperador, os erros que tornam a novela uma novela entediante. Então você já se inscreva no canal, já deixa o seu like, compartilha bastante o vídeo, ativa o sininho da notificação, comente usando a hashtag Comentando Novelas o que você acha dessa novela e me siga no Instagram, @bardenguilherme. Vamos começar. Eu vou ler a notícia e o texto do site TV História. Os erros que tornam Nos Tempos do Imperador uma novela entediante. Nos Tempos do Imperador, atual novela das 6 da Globo, dirigida por Vinícius Coimbra, começou enfrentando muitas críticas a respeito de distorções históricas em torno do período imperial do Brasil. Porém, folhetim não é documentário e licenças poéticas são compreensíveis, afinal é ficção. Nenhuma novela que retrata períodos reais do país agradará a todo mundo, principalmente historiadores. O grande problema do roteiro envolve os romances centrais. Algumas observações são necessárias sobre os dois casais principais da história de Alessandro Marzon e Teresa Falcão. Os romances são vitais em milhares de folhetins. Os autores foram muito felizes na construção dos casais em Novo Mundo, de 2017, até conseguiram contornar bem todas as controvérsias em torno da relação de Dom Pedro I, Caio Castro, e Leopoldina Letícia Colin, ao mesmo tempo que conquistaram o público com um casal aventureiro que representou o lado mais lúdico do roteiro, Ana Isabelle Drummond e Joaquim Chai Suede. Já Nos Tempos do Imperador houve um equívoco na condução de dois casais. Tanto Pilar Gabriela Mendosky e Samuel Jorge o Michael Gomes, quanto Pedro II e o Celton Mello e a Luísa Mariana Ximenes. Foram formados através do amor à primeira vista. Nada contra o clichê, mas esse tipo de situação só emplaca quando há uma química gigantesca entre os atores, caso que não aconteceu, né? Às vezes nem assim, isso porque não há construção. O desenvolvimento da história fica raso para o público e fica quase impossível comprar o relacionamento ao longo da história. Não há elo afetivo do telespectador, uma torcida normalmente ocorre rejeição ou então a perigosa indiferença. É verdade que Ana e Joaquim, na trama passada dos escritores, também se apaixonaram à primeira vista. Todavia, o romance demorou a acontecer. Foram vários os empecilhos que os separavam a todo instante, o que despertava expectativa. Pilar e Samuel se encantaram e logo depois já iniciaram um namoro. A situação foi até parecida com Ana e Joaquim, que também se conheceram em uma fuga. Mas na atual trama fica difícil torcer por um casal onde tudo acontece rápido demais. Aliás, a relação nem parece muito conturbada, o que é um absurdo em se trata de uma menina branca e um jovem negro em plena sociedade de 1864, onde a escravidão ainda existe. No início da trama, os dois passeavam como namorados pela cidade e escancaravam apenas alguns olhares atravessados. Todos do círculo de amizade deles encararam a relação como natural. Realmente é maravilhoso viver um mundo sem preconceitos. Mas se até hoje racismo é um câncer que está presente na sociedade, imagine na época. Seria até mais interessante ver o par sofrendo e precisando enfrentar tudo isso, ou até mesmo a própria Pilar ter uma resistência inicial em assumir esse amor por conta dos costumes e seus próprios preconceitos. Afinal, foi criada em torno deles. Mas os autores criaram uma mocinha sem preconceitos, feminista, progressista, moderna e que se tornou a primeira médica do Brasil.
frase dita em quase todos os capítulos das primeiras semanas. Insuportável, ninguém aguentava mais saber que ela era a primeira médica do Brasil. É uma pessoa perfeita, o que torna inverossímil e reflete no enfraquecimento do casal. Os dois passaram boa parte da história felizes, e quando tiveram um conflito maior foi por causa de uma armação besta de Zayla, Slaine Vieira, que chantageou Pilar e a obrigou a se separar do mocinho, caso contrário contaria que ele era o assassino do pai de Tonico Rocha, Alexandre Nero. A situação se arrastou. Quando a vilã foi desmascarada, o par teve o casamento arruinado por conta de Tonico, que descobriu que Samuel era Jorge durante a guerra contra o Paraguai. Vale ressaltar que as cenas foram cansativas e deixaram o folhetim entediante. A virada ao menos deu um fôlego ao enredo, mas não deixou nada em torno dos mocinhos mais atrativos. Agora Samuel está preso e Pilar indignada. A situação não muda muito em torno da relação entre Pedro II e Luísa. Muitos questionam o romance da novela porque historiadores nunca confirmaram a existência do relacionamento. Embora o imperador tenha realmente se encantado pela Condessa de Barral, tudo leva a crer que a paixão era polêmica e foi registrada apenas por cartas. Mas todo folhetim tem a liberdade poética de criação. Não há problema no desenvolvimento desse amor, mesmo que apenas na ficção o problema foi a forma como Alessandro e Teresa fizeram novamente e apelaram para a paixão à primeira vista. Pedro II contratou a Condessa de Barral para educar suas filhas e no dia seguinte já estava perdidamente apaixonado. Nada a ver, né? Luísa também não demorou para assumir seu encantamento. Em menos de uma semana, os dois já se beijaram. E Pedro II disse que eram almas gêmeas. Meu Deus do céu, que gente rápida, né? Aliás, os diálogos do casal beiraram a cafonice. Com todo o respeito aos românticos, são frases prontas e melosas. Em pouco tempo a Condessa já estava morando com a família real e o caso oficializado. Meu Deus. Aliás, para culminar a junção forçada de Pedro e Luísa, é a Teresa Cristina, esposa do imperador, interpretada pela Letícia Sabatella. Por mais que os autores reforcem a cada diálogo que o casamento foi um arranjo entre famílias, algo comum na época, nunca houve amor. Impossível o telespectador não ficar do lado da imperatriz e tido empatia com sua dor nos primeiros meses de novela. Até porque Teresa se via obrigada a fazer refeições ao lado da amante do marido e ainda lidava com as filhas, Isabel e Leopoldina, o tempo todo sob os cuidados da Condessa. É imperceptível que houve uma tentativa de diferenciar Luísa e Domitila. Que elas são parecidas, né? Porque ela é amante do Dom Pedro e a outra também era amante. Nos tempos do imperador, falhou no desenvolvimento de seus principais pares românticos. Não é à toa que Nélio, João Pedro Zappa e Dolores Daphne Bozaski roubaram a cena justamente porque o par teve tudo que os casais centrais não tiveram: construção. E não é por causa disso que é o casalzão da novela que vem roubando a cena nesses últimos capítulos agora da reta final da novela. Que o Nélio morreu, entre aspas, né? O Tonico matou ele e a Dolores vai ser internada em um hospício. E o Tonico vai ficar com a filha da Dolores e do Nélio. Então vai ser vão aprofundar bastante a história neles agora. Uma coisa muito boa. Então, pessoal, inscreva-se no canal, já deixa o seu like, compartilha bastante o vídeo, ativa o sininho da notificação para ajudar bastante para você receber sempre os vídeos do canal. Comenta usando a hashtag Comentando Novelas e me siga no Instagram, @bardenguilherme. E aqui no canal vão ter vídeos de segunda, quarta e sexta às 20 horas. Tchau, pessoal, até o próximo vídeo.